Pessoal, é surreal. Acho que esse Inácio não tem mesmo vergonha na cara, não é possível. Vocês viram que agora ele colocou o Boulos como ministro? Agora parece que o Naine radicalizou mesmo. Bom, mas bem que ele avisou algum tempo atrás que agora estava mais velho e mais maduro, se igualando ao Maduro da Venezuela. Agora ele está sendo super criticado na internet, como era de se esperar, mas o comentário que eu mais gostei foi o do Caio Coppola no programa O Grande Debate lá da CNN. Esse Caio Coppola é muito inteligente, pessoal, vocês não acham? Eu separei aqui os cortes da fala dele no programa para a gente assistir juntos. Vamos lá. Vamos ao primeiro tema. O presidente Lula nomeou o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministério vinha sendo comandado por Márcio Macedo desde o início do governo. Em maio, Boulos já havia sinalizado estar disposto a virar ministro quando foi sondado por Lula. A troca na esplanada representa uma tentativa do governo de se aproximar do eleitorado, pensando nas eleições de 2026, uma vez que a Secretaria-Geral é responsável pelas agendas do presidente, com representantes de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, muito ligado à militância de Boulos. Segundo uma apuração da analista Larissa Rodrigues, o Planalto também aposta no parlamentar para dialogar com os jovens e movimentar redes sociais. Coppola, queremos te ouvir, bem-vindo. O governo Lula ganha ou perde com Guilherme Boulos agora como ministro dentro do Palácio do Planalto? Olha, as duas coisas. Olá, Ju. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Por um lado, o governo Lula ganha um quadro da extrema esquerda. Por outro lado, ao apostar no radicalismo, o governo Lula perde ainda mais representatividade. E vale lembrar que, de acordo com o último Datafolha, só 33% das pessoas consideram o governo Lula como ótimo e bom, enquanto 38% dos brasileiros consideram o governo do PT como ruim ou péssimo. O fato é que o senhor Guilherme Boulos é o maior expoente de uma ideologia inexpressiva, sem apelo na sociedade brasileira. Vamos aos números aqui. De acordo com o levantamento da Redem, que é vinculada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na eleição municipal recente de 2024, a direita brasileira conquistou 2.673 prefeituras contra 752 prefeituras conquistadas pela esquerda. Todos os partidos, PDT, PSB, PT, PSTU, PCdoB, mas o partido do Boulos, o PSOL, apesar de ter mais de 200 candidatos, não conquistou nenhuma prefeitura. O PSOL foi incapaz de convencer uma única cidade a entregar o seu orçamento nas suas mãos. O povo não confia no PSOL. Esse progressismo woke de política identitária é um movimento elitista, é um movimento de bolha. Então, ao contrário do PSOL, a população, por exemplo, não apoia a legalização do aborto. Mais uma vez, trago aqui os números do Datafolha sobre o tema. Só 7% das pessoas são favoráveis à legalização do aborto em qualquer situação e apenas 17% das pessoas são favoráveis a ampliar as situações em que o aborto pode ser autorizado. Ao contrário do PSOL, a população também não tolera a invasão de propriedade privada. O Boulos já justificou a depredação de patrimônio particular, dizendo que janelas quebradas não são nada perto do dano que a Federação das Indústrias causa ao trabalhador. Da mesma forma, a população não apoia o ensino da ideologia de gênero nas escolas, a população não apoia a descriminalização das drogas, a população não apoia o desarmamento civil e a soltura em massa de criminosos. Sobre esse último caso aqui, a bancada do PSOL, na última legislatura, apresentou um projeto de lei que determinava que o furto era insignificante quando ele não impactava o patrimônio da vítima. Ou seja, roubar de um milionário ou de um supermercado seria um furto insignificante. Então, por essas e outras, o PSOL não governa nenhuma cidade, não governa nenhum estado e não ocupa nem 3% da Câmara Federal. Mas aqui tem uma última observação. O Boulos só teve uma votação expressiva na região metropolitana de São Paulo porque o PSOL é hiperrepresentado na imprensa. É uma elite progressista. Afinal de contas, se fosse pela torcida do jornalismo militante, o governo Lula estaria repleto de antiliberais, anticapitalistas e socialistas de iPhone como eles próprios. Trazendo mais um ponto aqui para o nosso debate, eu apurei que a decisão de Lula é tomada a contragosto do PSOL, inclusive, partido de Boulos. Isso porque, ao assumir essa cadeira de ministro, Boulos pode ficar de fora das eleições de 2026 e a legenda perderia um nome importante para a disputa eleitoral do ano que vem, para a Câmara, para o Senado. Já Lula enxerga o deputado federal como uma figura capaz de comandar palanques para o petista em São Paulo para essas eleições tão importantes, além de um nome com força política para o futuro.
Cardoso, com o cargo de ministro, Boulos pode se projetar como esse nome forte na esquerda carente de sucessores para o próprio Lula? O Boulos é um grande quadro. Aliás, eu até me surpreendi com a ideia de que Boulos não tem nenhuma expressão. Salvo o melhor juízo, ele teve 1 milhão de votos, foi o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Será que foi 1 milhão de jornalistas que votaram nele? Tem 1 milhão de jornalistas, será, para votarem nele? Não. Foi a população que votou nele. Uma coisa é a votação do Boulos, outra coisa é a votação do partido. Aí podemos discutir uma série de situações que não vem ao caso. Estamos debatendo o Boulos. Ele recebeu o voto individual de mais de 1 milhão de pessoas. Isso é ser inexpressivo? Não me parece, sinceramente. Ele tem uma imagem, foi muito bem em eleições majoritárias, não ganhou, é verdade, mas dificilmente naquele contexto algum candidato de centro-esquerda ganharia as eleições. E o governo Lula, portanto, escolhe um nome que tem densidade política, tem competência para ocupar o cargo. O seu próprio partido, segundo fala a própria Juliana, não teria sido muito agrado. Por quê? Porque ele é um puxador de votos. Exatamente o oposto, ele é um puxador de votos para o PSOL. Claro? Nós sabemos que quando eu tenho um candidato bom de voto, se ele deixa de disputar a eleição, inexoravelmente o partido perde. Claro, essa é a razão que foi bem observada pela Juliana. Ou seja, Boulos tem densidade, representatividade, reconhecimento da sociedade brasileira e particularmente da sociedade paulista. Ninguém tem 1 milhão de votos impunemente, não é? Será que foi uma manipulação? Será que as maquininhas foram adulteradas? Não. Teve uma votação muito expressiva, isso não pode ser ignorado. Claro, teve inclusive situações muito horrorosas em disputas eleitorais, foram colocadas na véspera. Vamos lembrar do senhor Pablo Marçal, aquela pessoa que é elogiada por setores da extrema-direita, inventando uma situação de que Boulos teria sido internado numa clínica para tratamento e apresentou um laudo falso. E foi condenado pela Justiça Eleitoral por isto. Ou seja, Boulos está sujeito a ataques da extrema-direita, e inclusive com mentiras o tempo inteiro. Este episódio que se menciona do Boulos, veja, ele é um militante de movimentos sociais. Eu fui militante, advogado militante de movimento social. Claro. E eu sei realmente como dói você ver pessoas sendo tiradas à força com crianças de lugares em que moram para servir a pessoas que talvez não precisem daquele patrimônio para viver. Isto dói, isto é dolorido. E Boulos muitas vezes foi acusado injustamente, como foi acusado no caso dos Pinheirinhos, que foi uma verdadeira violência que se fez contra a população, e ele estava lá para buscar encontrar uma negociação melhor para aquelas pessoas que sofriam aquela situação de reintegração de posse. Eu acompanhei isso, eu era ministro na época, mesmo ter ligado para o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para ver se conseguimos ter um entendimento. Infelizmente não foi possível e Boulos estava lá cumprindo o seu papel de militante, de pessoa que tem uma identidade com o ser humano. Bom, tem gente que tem mais identidade, menos identidade, tem gente que defende mais a propriedade do que outros que defendem a moradia. É da vida, isso é da ideologia. E é natural que quem ache que a propriedade deve sempre prevalecer, mesmo com o sacrifício de vidas humanas de crianças que não vão para o desabrigo, tudo bem, é um direito. Agora, Boulos tem a sua forma de pensar. E eu acho que ele será um grande quadro para o governo Lula, sob orientação do presidente, para cumprir o programa para o qual foi eleito. As pessoas podem não gostar do programa do presidente Lula. Sim, quem não votou em Lula não gostou do programa, mas é um programa que será cumprido porque o povo elegeu isto. Aquilo que está no programa foi eleito. Ou será que não houve eleições para que o povo escolhesse o melhor programa? A direita, a extrema-direita, Jair Bolsonaro, foi derrotada nas urnas. Disputa renhida, difícil, mas foi derrotada. E, portanto, esse programa foi eleito, e como ele é eleito, Boulos saberá, sob a batuta e o comando de Lula, bem executá-lo. Ô Porla, com esse cargo de ministro, Boulos pode se projetar como esse nome que a esquerda precisa, um nome forte, esquerda carente de sucessores para o presidente Lula? Olha, antes de mais nada, só quero deixar registrado como me entristece ver que a destruição de propriedade foi justificada em nome de uma suposta justiça social. No comentário anterior do Dr. Zé Eduardo, defender a propriedade é simplesmente seguir o que preconiza a lei. A lei não autoriza a depredação de patrimônio. Inclusive, no caso do 8 de janeiro, que o Dr. Zé Eduardo é tão vocal em criticar, a destruição de propriedade chegou a ser considerada um ato antidemocrático, uma manifestação de golpe de Estado e de tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito. Então, mais uma vez, 2 pesos, 2 medidas. Outra coisa, sobre o próprio Guilherme Boulos, seu comportamento, sua postura, suas falas. Justificar violência política, depredação de patrimônio, invasão de propriedade
por causa da conduta legítima de terceiros, não é democracia, é extremismo político. Por isso, Guilherme Boulos se enquadra perfeitamente no rótulo de ser um expoente da extrema esquerda. Eu acredito que o Dr. Zé Eduardo não estava muito atento ao meu comentário. Coisas que eu falei ipsis literis. Eu disse o seguinte, que o senhor Guilherme Boulos é o maior expoente de uma ideologia inexpressiva. E mostrei com fatos e números que o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é hiperrepresentado na imprensa. Por quê? Não governa nenhuma cidade, não governa nenhum estado, tem só 3% da Câmara Federal. E no final do meu comentário eu ainda fiz uma ressalva, ressaltando que sim, o senhor Guilherme Boulos teve uma votação expressiva, eu usei essa expressão exata aqui em São Paulo, mas isso se deve tão somente à hiperrepresentação do PSOL na imprensa. E os locais em que a imprensa tem mais impacto são as grandes metrópoles, onde as pessoas estão mais atomizadas e sujeitas ao ruído. A verdade é que o PSOL é um sucesso de crítica e um fracasso de público. Se não fosse assim, estariam muito mais representados com o imenso espaço que eles dominam no debate público. Se você pegar, por exemplo, prêmios aí feitos por jornalistas aos melhores parlamentares, apenas parlamentares do PSOL são premiados. Quando você vai para a opinião popular, aí a coisa é muito diferente, inclusive em relação a espectro político. Quando você vê o índice de popularidade nas redes, você vai ver que, em média, 90% dos mais populares são parlamentares da oposição. Por que isso? Porque na internet não existe mediação de uma elite progressista, como é o caso do jornalismo militante. Ou seja, a internet atua como uma lente de aumento para aquilo que já existe dentro da pessoa. Quando ela manifesta interesse por um conteúdo, o algoritmo mostra mais daquilo, reforçando, inclusive, a crença dela. E por isso, o que a gente vê não é um domínio da direita nas redes sociais, mas sim um domínio da opinião pública. Cardoso, 30 segundos para a gente encerrar. Apenas para dizer, eu não sou dono da verdade. Quando alguém não concorda comigo, não significa que eu estava desatento ao que o outro falou. Eu ouvi atentamente o que o Caio falou, só que eu discordo. Boulos representa uma ideologia que recebeu 1 milhão de votos. É isto. A questão do partido dele é um outro problema. Nós tivemos deputados que tiveram milhões de votos como o Enéas e o seu partido teve votação inexpressiva. Isso reforça certa personalidade que expressa uma ideologia, ou será que Boulos, quando faz campanha, ele omite a sua ideologia? Será que a culpa é tudo da imprensa? A imprensa que desvirtua tudo, a imprensa que acaba com tudo? Esta imprensa que nos dá a liberdade de expressão e que, evidentemente, tem um papel muito importante na democracia, não pode ser assim tratada. Caio? Olha, se 1 milhão de votos fosse algo realmente significativo em termos de medir a representatividade de uma ideologia, então nós estaríamos falando que menos de 1% do eleitorado representa uma fatia expressiva da população, o que não é verdade. Nós temos 156 milhões de pessoas aptas a votar. O senhor Guilherme Boulos, representante máximo de uma ideologia específica que reverbera nos grandes centros urbanos, teve essa votação expressiva. Mas o PSOL e a sua ideologia, esses não representam o que pensa a sociedade brasileira. A gente vai mudar de assunto, obrigada por hora. No próximo bloco, vou trazer mais um ponto para debate. Diante da expectativa para o encontro entre Lula e Donald Trump, o presidente brasileiro mantém o discurso de soberania nacional. O grande debate quer saber: o tom de Lula pode atrapalhar a reunião com Donald Trump? Depois de semanas de articulação, os presidentes Lula e Donald Trump devem se reunir no próximo domingo na Malásia. Apesar disso, Lula não tem deixado de lado o discurso da soberania nacional. Hoje, por exemplo, Lula disse que não abaixou a cabeça quando Trump sobretaxou e ofendeu o Brasil. E na semana passada, o presidente brasileiro afirmou que não aceitará desrespeito de outros países. Vamos ouvir. Que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Vamos ao debate Coppola. O tom de Lula pode atrapalhar ou não a reunião com Donald Trump, essa reunião tão esperada? Pois é, né? O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com Trump, ele fugiu.
acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão ao Hamas que o Lula e seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. Quanta desinformação e quanta hipocrisia. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E aí eu fico imaginando, se o Lula fosse o presidente do Brasil durante o massacre dos judeus na Alemanha, o que ele diria sobre Hitler e o partido nazista? O que nós defendemos é que o povo alemão é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem de dar palpite de como vai ser a Alemanha. E talvez por isso Lula tenha ordenado a retirada do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Porque, pelo seu critério, interferir na ditadura nazista seria um ataque à soberania alemã. Se houver um pingo de honestidade intelectual no debate, esse discurso de autodeterminação dos povos, ele só pode ser admitido quando nós estamos falando de democracias. Ele não se aplica a ditaduras. Como é que o povo venezuelano pode ser senhor do seu destino, como disse o Lula, se o governo chavista persegue, prende, tortura, mata seus opositores políticos? Como falar em democracia na Venezuela quando está provado que o Nicolás Maduro frauda as eleições do país desde 2017? E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor. Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista. Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático. Olá, pessoal, eu sou a Dona Zefa e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like, comentem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Obrigada e abraço.